Então há aqui um princípio, não é? E o princípio é, onde é que está o nosso coração? Pergunte lá à pessoa que está ao seu lado, onde é que está o seu coração? Amém. Ok, onde é que está o nosso coração? Onde é que eu coloco o meu coração? É interessante uma coisa, Jesus não está a dizer que estas coisas não são importantes. Ele depois vai referir-se, eu vou ler, não é? Mateus 6, 30 a 33. Diz assim, podia ler antes, não é? Mas no versículo 25 diz o seguinte, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Amém? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Agora é interessante, Jesus, agora vou ler o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Há outra versão que diz os pagãos procuram, não é? De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E depois vem o versículo no qual eu quero focar esta explanação, esta reflexão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse que estas coisas não são importantes para a nossa vida. Jesus também não disse que nós não devemos de buscar estas coisas. O que ele disse é que convinha-nos a nós colocar isto numa ordem de prioridades. Ou seja, buscai primeiro não estas coisas que fazem parte da nossa vida, não estas coisas que não colocaram o nosso coração. E quando ele se refere aqui, comer, beber e vestir, nós podíamos acrescentar uma série de questões. Ele está a dizer, e são apenas referências daquilo que faz parte da nossa vida. Eu poderia dizer, olha, não buscais primeiro a vossa cura, não é? Buscai primeiro o reino de Deus, não buscais primeiro uma solução para o vosso filho, para os vossos filhos, buscai primeiro o reino de Deus, não buscais primeiro uma estabilidade financeira, buscai primeiro o reino de Deus, mas Jesus não diz que as outras coisas que são secundárias que não sejam importantes para nós. O que ele está a dizer, olha, a forma de nós agirmos, a forma de nós cultuarmos, a forma de nós estarmos com Deus é buscando o primeiro. E então depois nós buscamos essas coisas. E até o próprio Deus, Jesus disse, o próprio Deus sabe o que vocês precisam. O próprio Deus sabe. O próprio Deus sabe que vocês precisam de comer, de beber, de uma solução financeira, de uma solução de cura, de uma solução para os vossos filhos, de uma solução de trabalho. O próprio Deus sabe isso tudo. Deus sabe o que vocês precisam. O que Jesus está a dizer é, não coloquem nessas coisas o vosso coração em primeiro lugar. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então nós temos uma série de coisas que são importantes para a nossa vida. Mas a questão aqui é, onde é que nós colocamos o nosso coração? Não é? Será que nós colocamos o nosso coração no comer e beber primeiro, antes de colocarmos em Deus? Não é? Onde é que está o nosso tesouro? Não é? O nosso tesouro está nestas coisas que são importantes no mundo. Não é? Comer, beber, solucionar a nossa questão financeira, solucionar a nossa questão de saúde, etc. Isto tudo é importante. Não é? Ter uma solução para a nossa casa, ter uma solução de trabalho, tudo isto é importante. Mas o que Jesus está aqui a fazer é inverter a nossa tendência. Não é? A nossa tendência é buscar primeiro estas coisas e então depois buscamos a Deus. E o que Jesus está a dizer é, vocês não dependam do que vai acontecer nesta vida. Não é? Porque quando nós buscamos, o que Jesus está a pretender dizer é, quando nós buscamos
que é que havemos de vestir, o que é que havemos de comer, o que é que havemos de ter. O que Jesus está a dizer é: vocês estão preocupados, estão ansiosos com aquilo que a vida tem para vocês, não é? Vocês estão preocupados com aquilo que vai acontecer a seguir. Vocês estão preocupados com o vosso futuro. Vocês estão preocupados com as coisas que possam vir a ter. E Jesus está a dizer: não se preocupem, ou seja, não façam depender a vossa vida dessas coisas. Eu preciso de um carro. Deus sabe, não é? Que tipo de carro nós precisamos, que tipo de carro serve para o propósito que Ele tem para a nossa vida. O que Jesus está a dizer é: quando nós o cultuamos, não podemos depender dessa situação. Ou seja, nós hoje chegamos aqui, não é, para cultuar Jesus. Já falámos que Ele é o Senhor, Jeová Rafá, Jeová Jiré, etc. O que Jesus nos está a querer dizer é: quando nós o estamos a cultuar, que eu não traga essas situações para dentro deste espaço, no sentido de eu primeiro pensar nisto e pensar nisso e pensar nisso e depois então cultuar a Deus. Não, eu não venho aqui, se eu estiver doente, eu não venho aqui na perspectiva de buscar uma cura. A prioridade não é essa. Eu venho aqui buscar Deus. Amém? Eu venho aqui para ter um relacionamento com Deus. Eu não venho aqui para buscar um bom momento de louvor. Eu venho aqui para buscar Deus. Eu não venho aqui para buscar uma solução financeira para quando eu sair daqui o dinheiro me apareça no banco. Eu venho aqui para buscar Deus. Amém? Agora, é importante ter uma solução para a nossa saúde? É importante ter uma solução para a nossa questão financeira? É importante ter uma solução para tudo aquilo que nos afeta diariamente? Mas a prioridade, o nosso coração, está no facto de buscarmos Deus em primeiro lugar. Então eu cheguei aqui hoje e provavelmente tinha algo no meu pensamento para querer resolver com Deus. Mas o que Jesus me está a desafiar é que eu possa buscar primeiro Deus e essa questão depois vai ser resolvida no tempo certo. Vocês estão a entender? Então eu não devo depender daquilo que vai acontecer na minha vida. Não é? Eu chego ao culto ou chego à relação com Deus diariamente e trago-lhe um rol de situações que eu quero ver resolvidas. E o que Jesus está a dizer é: não façam isso. Busquem primeiro a Deus. Não lhe tragam o rol de pedidos que vocês pretendem ver resolvidos, não tragam as vossas preocupações, não tragam as vossas ansiedades. Venham e busquem-no primeiro, da forma que Ele é, quem Ele é. Então a questão é: onde é que eu coloco o meu coração? Pergunte lá à pessoa que está ao seu lado: onde é que você coloca o seu coração? Ok, e o meu coração não está colocado na minha vida. Amém? O meu coração não está colocado, diga lá, o meu coração não está colocado na minha vida. Amém? Não está colocado na preocupação daquilo que vai acontecer. Amém? Não está colocado. Será que o nosso coração hoje está colocado na preocupação daquilo que vai acontecer amanhã? O que é que o trouxe aqui hoje? O que é que nos traz, quando estamos em casa, nos momentos de devocional, o que é que nos traz diante de Deus? Amém? O que é que nos traz diante de Deus? O que é que nos traz quando temos aquele tempo em casa, de relacionamento com Deus? O que é que nos traz a esse tempo? Será que eu trago uma lista de pedidos, uma lista de preocupações? Será que eu trago uma lista daquilo que eu quero ver resolvido na minha vida? E às vezes nem são preocupações, às vezes são caprichos, às vezes são coisas que eu quero ter. Não é? Então o que é que eu trago? Não é? O que é que eu trago diante de Deus? Não é? Quando eu venho aqui quero trazer diante de Deus a questão que o meu patrão me possa abençoar mais e me possa aumentar o ordenado. O que me traz aqui hoje é que Deus possa fazer algo diferente na política do país. É legítimo preocupar-me com isso. Mas o que me traz aqui hoje é que eu busque a Deus em primeiro lugar. Amém? Depois há outras coisas, Deus conhece a nossa estrutura e a nossa natureza, e há outras coisas que nos fazem falta, que fazem parte da construção da nossa estrutura e que Deus diz, mas isso Deus sabe, Jesus disse, Deus sabe o que é que vocês precisam. Não é? Se calhar há pessoas que hoje chegaram aqui e precisam ter um relacionamento com alguém. Irá fazer-lhes bem, com certeza. Precisam de falar com alguém, precisam de orar com alguém, precisam de estar com alguém. Isso faz parte. Não é? É o mesmo conceito. É importante beber, é importante comer e é importante vestirmos-nos. Mas
o que nos trouxe aqui hoje, a prioridade não foi estar com alguém. Foi chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu hoje vou-te buscar em primeiro lugar. E então depois Deus irá resolver essas questões todas que são secundárias. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, eu não devo preocupar com aquilo que me vai acontecer a seguir. Amém? Algumas pessoas estão preocupadas. O que é que me vai acontecer a seguir? Depois do culto, o que é que me vai acontecer? Que proveito é que eu vou tirar? Que benefício é que eu vou ter? E Jesus disse: não se preocupem com isso. Amém? Não se preocupem com isso. Agora, o vosso sentido é buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Buscai a Deus, buscai o seu reino e a sua justiça, e depois tudo o que nós precisamos nos será acrescentado. Amém? Então nós confiamos nisso. Se nós buscarmos a Deus, se o nosso coração está nesta busca do seu reino e da sua justiça, com certeza, porque Ele diz, Deus sabe, né? Ele sabe como é que os pássaros são geridos e são alimentados, Ele sabe como os lírios do campo são vestidos melhor e mais gloriosamente do que Salomão. Deus sabe isso tudo, com certeza que Ele sabe o que nós precisamos depois de sairmos daqui. Amém? Ele sabe. Então às vezes nós temos uma relação com Deus que nos faz ser sobreviventes. Diga lá, sobreviventes. Às vezes temos uma relação com Deus que apela à nossa estrutura, à nossa natureza, para a expectativa da sobrevivência. Ou seja, estamos sempre à espera de ter uma relação com Deus no sentido de alcançar alguma coisa que nós necessitamos a seguir. Amém? Eu preciso de ter uma bênção financeira. Então temos um relacionamento com Deus, é legítimo pedir-lhe uma bênção financeira, com certeza, mas isso faz parte daquele rol na lista de comer e beber. Mas a nossa relação com Deus deve priorizar a entrega do nosso coração à relação. Amém? Porque se eu estou preocupado com o que vai acontecer a seguir, eu estou preocupado com a minha sobrevivência. Eu estou a viver em função da minha sobrevivência. E há uma coisa interessante. Eu não vejo na Bíblia nenhuma expressão que diga que qualquer um de nós é um sobrevivente. Eu vejo na Bíblia que aquilo que Deus fala acerca de nós é que nós somos filhos de Deus, servos de Deus, mensageiros de Deus, alguém que tem um relacionamento com Deus. Não vejo na Bíblia que diga, olha, tu és um sobrevivente, por isso toma esta atitude, ou preocupa-te com a tua sobrevivência. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Nós hoje viemos aqui para ter um relacionamento com, e depois a seguir Ele vai acrescentar tudo o que nós precisamos. Se você precisa depois de alguma manifestação do Espírito Santo, Ele vai acrescentar. Se precisa ter a certeza de alguma coisa para resolver alguma coisa amanhã, Ele vai dar essa revelação. Se precisa de um desbloqueio qualquer na sua vida para poder viver melhor, com certeza, se for a sua vontade, Ele vai fazer. Mas agora a prioridade é buscar Deus. Amém? A prioridade, está a ouvir? A prioridade é buscar Deus. Amém? Veja, às vezes nós trocamos isto tudo. Às vezes nós estamos a orar em nossa casa e começamos sempre, a maioria das pessoas, né? Começa a orar por aquilo que precisa. Deus, eu preciso disto, eu preciso daquilo, eu preciso de não sei do quê, eu quero isto, eu quero viver isto, eu quero mais isto. Deus atenta para os meus dons, atenta para a minha dificuldade. E quando começamos a orar, trazemos-lhe sempre aquilo que nós precisamos. Invertemos aquilo que Jesus está a dizer aqui. O que Jesus está a dizer que a prioridade é buscarmos o seu reino. Amém? Buscarmos o seu reino. Já lá vamos. Então, o que Jesus está a dizer é, não corram. Há uma expressão que ele usa no texto. Não, diga lá comigo. Não corram atrás das coisas desta vida. Amém? Não corram atrás das coisas desta vida. Não sei se faz sentido para si isto. Não corra atrás destas coisas. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a sua natureza, Deus conhece a sua consciência, Deus conhece a sua dificuldade, e se nós o buscarmos primeiro, Ele vai resolver estas questões. Melhor do que nós, Ele conhece-nos. Você está
consciente disso. Melhor do que nós, Ele conhece-o a si e conhece-o a mim. Não é? O que é que você precisa hoje? Se calhar entrou no culto hoje a pensar assim: hoje vou fazer uma oração por alguma coisa que eu preciso. A minha família, a minha casa, o meu filho, a minha filha, o meu dinheiro, o meu trabalho. Não é? Mas Deus já sabe que você precisa disso. Agora, o que é que Jesus nos está a ensinar aqui? O desafio de Jesus é: Deus sabe, mas o nosso propósito é buscá-lo a Ele em primeiro lugar. Amém? Buscá-lo a Ele em primeiro lugar. Quando nós oramos para o adorar. Nós oramos para o buscar. Não é? Nós não oramos no sentido de alcançar algum privilégio agora. Porque Ele sabe que privilégio nós precisamos. Não é? É o que eu disse, nós não andamos atrás das questões da nossa vida. Agora nós andamos atrás de Deus. Andamos a tentar adorá-lo com tudo o que há em nós. Amém? Que cada poro da nossa pele, que cada átomo do nosso ser possa adorar Deus. Amém? Na pessoa do Espírito Santo que está presente. Então, Deus conhece a sua estrutura. Pense lá, o que é que você precisa hoje? O que é que atormenta a sua vida hoje? O que é que você deseja no seu coração hoje? Amém? O segredo não está em estar neste lugar a buscar isso. O segredo está, eu vim aqui para buscar Deus em primeiro lugar. Amém? Nós temos a consciência que Ele está aqui, certo? Onde estiverem 2 ou 3 no seu nome, Ele está no nosso meio. O Senhor está aqui. Então, a perspectiva de vida é buscá-lo em primeiro lugar. Porque quem vem aqui para buscá-lo, para ter um privilégio, não é um filho, mas é um sobrevivente. Nós não somos sobreviventes. Amém? Nós vivemos em Cristo. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, o que é que Jesus disse? O que Jesus disse naquele tempo, não é? Ou seja, não andeis a correr atrás destas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será acrescentado. O que Jesus disse há 2000 e não sei quantos anos atrás é a fórmula que se aplica a nós hoje. Está consciente disso? Amém? Aquilo que Jesus disse há 2000 e tal anos atrás, com certeza que é aquilo que se aplica a nós hoje. Porque é que nós não alcançamos o comer e o beber e o vestir? Porque é que nós não alcançamos uma resolução para as nossas questões? Porque o segredo está, a chave está em buscar Deus em primeiro lugar. Porque Ele depois resolve isso tudo que nós precisarmos. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E o que Jesus disse, e depois é interessante, Jesus dizia, os pagãos é que fazem isso. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os gentios é que se preocupam em correr atrás da comida, em correr atrás da bebida, em correr atrás daquelas coisas, para eles faz sentido no sentido da sua sobrevivência. Mas nós não. Jesus disse, vocês não. O princípio da vossa vida é buscar Deus em primeiro lugar. Amém? Então Deus sabe o que nós precisamos. E Deus sabe, diga lá, Deus sabe que eu preciso daquelas coisas. Você tem a certeza que Ele sabe? Amém? Você tem a certeza que Ele sabe que nós precisamos dessas coisas? Ele sabe, com certeza que Ele sabe. Então Jesus diz que nós devemos de parar de correr atrás dessas coisas. Devemos de parar de nos preocupar. Porque a preocupação gera ansiedade. E a pergunta é, se eu estou ansioso, escute lá, por favor. Se eu estou ansioso, como é que eu consigo buscar a Deus? Como é que alguém ansioso, preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, como é que alguém ansioso, preocupado com aquilo que precisa para amanhã, como é que alguém ansioso, preocupado com aquilo que quer amanhã, vai conseguir servir a Deus? Então esta é a questão. A ansiedade em relação àquilo que eu estou à espera que aconteça impede-me de servir a Deus. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E todos nós hoje, às vezes nós temos aqui uma relação com o culto que não é muito correta. Nós achamos que alguém está a servir e alguém está a receber. Não, nós todos estamos a servir. Amém? Nós todos estamos a servir. Todos viemos aqui para lhe dar adoração. Podemos não gostar tanto da música, podemos não gostar tanto da letra da música, mas o facto é que todos chegamos aqui hoje no intuito,
com o propósito de lhe dar adoração. Ou não? Ou não? Amém? Nós viemos aqui hoje no sentido de lhe dar toda a adoração. Eu não vim aqui hoje à procura de uma resolução para o meu carro, para a minha conta financeira, para a minha questão financeira, para que eu possa ter mais isto ou mais aquilo, à espera que aconteça alguma coisa a seguir. Não, eu hoje vim aqui no sentido de servir. Amém? E o serviço é buscá-lo. Não é? Buscar a Deus. Nós pensamos que servir é fazer alguma coisa. Não, o sentido do serviço é buscar Deus. Nós viemos aqui hoje para buscar Deus. Amém? Nós viemos aqui hoje para buscar Deus em conjunto. Podemos não gostar da forma como a outra pessoa canta, mas ela está a servir. Não é? Podemos não gostar tanto da forma como a outra pessoa levanta as mãos, mas ela está a servir. Amém? Podemos não gostar tanto da forma como a outra pessoa se expressa, mas ela veio aqui para servir. Com certeza, não é, que se nós viermos aqui para buscar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são resolvidas. Amém? Amém? Amém. Se viermos aqui, quando eu digo aqui, pode ser em nossa casa, pode ser no nosso dia-a-dia, pode ser na nossa relação devocional com Deus, sempre que nós o buscamos, eu quero que discute isto bem, porque senão a nossa fé não faz sentido. Jesus até disse, homens de pouca fé. E Jesus disse, vocês que são homens de pouca fé, não se preocupem. Há pessoas que me dizem assim, eu tenho pouca fé. Eu digo sempre, não, mas a tua fé chega. A tua pouca fé chega para que Deus faça o que Ele quer fazer na tua vida. Amém? Então, nós hoje viemos aqui para o servir. Nós hoje viemos aqui para o buscar. Nós hoje viemos aqui para ter comunhão com Ele. Nós hoje viemos aqui para o priorizar na nossa vida. Como em tudo, né? Como em todos os momentos da nossa vida. E a chave está aqui. Eu acredito nas palavras de Jesus. E acredito que Jesus, o Espírito Santo, não levou Mateus a escrever isto por acaso. Então o Espírito Santo levou Mateus a dizer, olha, se vocês buscarem Deus em primeiro lugar, tudo o que vos preocupa será resolvido. Agora, se vocês chegarem com preocupações e ansiedade, vocês vão ter dificuldade em servir esse Deus. E em buscá-lo primeiro. Amém? Diga lá comigo, busque primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Não sei quais coisas. Não sei quais coisas. Você pode dizer assim, eu quero ter um carro melhor. É legítimo. Não é comer, nem beber, nem uma dificuldade, mas é legítimo. Você pode dizer, eu preciso de um carro melhor. Mas não é isso que eu trouxe aqui hoje. E você pode dizer, eu preciso ter um emprego que ganhe mais. É legítimo. E isso será acrescentado, se for a vontade de Deus, mas o segredo a chave é buscar Deus em primeiro lugar. Amém? Buscar Deus em primeiro lugar. Sabe, às vezes eu acho que temos dificuldade em buscar Deus em primeiro lugar, porque buscamos primeiro as intenções da nossa alma. Preciso disto, preciso daquilo, agora quero que me ouçam, agora quero que façam alguma coisa por mim, agora quero alcançar mais não sei o quê. Não, a questão primordial é buscar Deus. Nós estamos aqui, eu penso que no nosso devocional de manhã ou à noite, não sei quando é que os irmãos o fazem, nós estamos lá, não é, no nosso devocional para buscar Deus. Não é? Quando estamos lá, nós não começamos assim, olha, Deus, estou aqui, preciso disto, disto, e mais disto, e mais disto, e mais disto, Deus resolve isto. Não, nós chegamos e dizemos, Deus, Tu és o Senhor, Tu és exaltado, eu estou aqui hoje, eu estou aqui de joelhos, ou não sei como é que vocês fazem, eu estou aqui para buscar o Teu reino. E esta é a prioridade da nossa vida. Amém? Sabe porquê? Isto é interessante, porque se eu buscar primeiro o reino, as outras coisas acontecem naturalmente. Amém? Se você buscar primeiro o reino, e se aquele carro for para si, vai ser para si. Deus vai acrescentar isso à sua vida. Deus disse, porque é que se preocupam com isso? Amém? Então busque primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. E como é que eu posso buscar a Deus? Agora escute isto. Isto é uma frase simples, muito simples. Olhe lá para mim. Como é que eu posso buscar a Deus se eu estou a buscar outras coisas? Como é que eu posso primeiro buscar a Deus se eu estou, em primeira instância, a buscar outra coisa qualquer? Amém?
Como é que eu posso buscar a Deus se eu estou a buscar outra coisa qualquer em primeiro lugar? Aquilo está a ocupar aquela função que é inerente ao ser humano. Escute isto, todo o ser humano tem um vazio na sua vida. Sabe qual é a forma do vazio de cada ser humano? Você tem um vazio na forma de Deus. Entenda o que eu estou a dizer? Você chegou aqui com um vazio em forma de Deus. Nós, quando nos debruçamos e temos o nosso devocional, temos um vazio em forma de Deus. Nós queremos que Deus preencha esse vazio. Há ali um lugar no nosso coração, há um lugar na nossa vida que tem esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Então, se eu chegar aqui hoje, e estou a falar na questão do culto, né? Se eu chegar aqui hoje e começar a pensar que tenho que ter uma guitarra nova, se eu começar a pensar que preciso de uma conta financeira, de uma resolução para os meus filhos, Deus não vai preencher o vazio que está em mim, que tem a forma dele. Mas se eu chegar aqui e disser, eu hoje vim aqui para buscar Deus em primeiro lugar, com os meus irmãos, vim aqui para buscarmos coletivamente a Deus e que Deus seja priorizado e o meu coração esteja nisto. Eu vim aqui para buscar Deus. Eu tenho um vazio, o meu irmão que está ao meu lado tem um vazio, a igreja tem um vazio e o vazio é Deus. Deixe passar esta analogia. O vazio que eu tenho dentro de mim é Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Se eu chegar aqui e começar a orar a Deus por uma coisa qualquer, o vestir, o comer, o beber, esse vazio não vai ser preenchido. Eu vou sair insatisfeito. Amém? Nós chegamos aqui com um vazio que tem a forma de Deus. Amém? Agora, busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar no nível de importância. Busque em primeiro lugar no sentido de lugar. Quando nós chegamos aqui, em que lugar estava Deus? Quando nós chegamos aqui, qual era a importância da nossa vida? Quando nós chegamos, o nível de importância, estávamos a dar importância ao quê? Mais ao louvor? Mais a outra coisa qualquer? Então qual é a importância que nós atribuímos a Deus? Qual é o lugar que nós atribuímos a Deus? Quando diz buscai a Deus, em primeiro lugar, qual é o tempo, o nível de tempo que damos a Deus? E também qual é o nível de ordem? Qual é a ordem? O que é que está em primeiro lugar na nossa vida? Qual é a coisa mais importante hoje na nossa vida? Em que lugar está Deus na nossa vida? Qual é o tempo que nós disponibilizamos para Ele hoje? Será que todo este tempo é para Ele? De facto, não é? De facto deve ser, não é? Este tempo todo é para Ele. E depois Ele acrescenta tempo para as outras coisas logo a seguir. Entende? Se você vem aqui à espera que Deus solucione uma questão na sua vida, imagine, você precisa de uma situação qualquer resolvida. Chegou aqui, a prioridade foi Deus. O tempo foi Deus, a importância é Deus, o lugar é de Deus. E quando saiu daqui, Deus deu-lhe tempo para ter um relacionamento com o seu irmão. E o seu irmão diz-lhe assim, um exemplo. O seu irmão diz-lhe assim, olha, estava aqui a pensar, Deus tocou no meu coração para eu te dar 100 euros. E você diz, olha, Deus resolveu a questão quando eu saí daqui. Eu dei-lhe o tempo, não é? O tempo a Ele, priorizei-o, coloquei-o no lugar mais alto de importância, de nível, de lugar, de tempo. Não é? E quando eu cheguei lá fora, Deus sabia a estrutura, Deus sabia a necessidade, Deus sabia a dificuldade, Deus sabia a expectativa e resolveu isso na minha vida. Deixe Deus falar ao seu coração. Mas a importância que é Deus, o lugar agora é de Deus, o tempo é Deus, a ordem de Deus está acima de tudo. Amém? Então eu busco o mais importante, é Deus. Amém? Tudo o resto é secundário. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu busco a Deus. Às vezes nós invertemos isto, não é? Porque temos essa tendência, não é? Somos humanos, temos esta tendência, estamos preocupados com o que vai acontecer a seguir, não é? Mas tudo o que nós procurássemos fazer, devíamos priorizar Deus, buscar Deus, então depois Deus acrescentaria tudo o resto que nós precisássemos. Às vezes começamos a orar sem sentido. Começamos a orar de acordo com as nossas expectativas. E aquilo parece que não dá muito certo, não é? Deus ouve, mas parece... E se nós priorizássemos Deus? Que a nossa oração inicial fosse uma oração de adoração,
de entrega, de confirmação de que Deus está presente, de busca, de adoração. Logo mais nós saberíamos como orar melhor. Amém? Então a busca de Deus em primeiro lugar. E agora escuta uma coisa, tenho aqui outra questão. Porque há gente que busca a Deus em primeiro lugar para prosperar. Eu estou a falar no seguinte, escute bem. Eu não busco a Deus em primeiro lugar para fazer melhor o louvor. Eu busco a Deus em primeiro lugar porque Ele é Deus. Eu não busco a Deus em primeiro lugar para que alguém me dê uma oferta quando eu sair daqui. Não, eu busco a Deus em primeiro lugar porque Ele é Deus. Eu não busco a Deus em primeiro lugar porque tenho aqui um toque do Espírito Santo. Não, eu busco a Deus em primeiro lugar porque Ele é Deus. Se Ele quiser tocar, Ele irá tocar. Agora escute, há pessoas que buscam a Deus em primeiro lugar na perspectiva da prosperidade. Ou seja, eu estou a buscar Deus para ver se ganho mais dinheiro no meu trabalho. É legítimo buscar Deus, é legítimo que eu ganhe mais dinheiro, mas não está a buscar Deus genuinamente, está a buscar Deus com intuito, com algo que vai adulterar essa busca. Está a entender o que eu estou a dizer? Porque eu busco a Deus, se for no sentido de prosperar, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou tornar a prosperidade o meu Deus. Porque eu vou dizer, eu vou buscar Deus para ver se consigo comprar aquele esquentador lá para a cozinha. Isso vai ser o padrão da minha vida. Eu vou buscar Deus para ver se consigo comprar aquele carro. Eu vou buscar Deus para ver se consigo comer, beber e vestir. Eu vou buscar Deus para ver se o meu patrão me dá um salário maior ao fim do mês. Agora é assim, tudo o resto é legítimo. Buscar Deus é legítimo. Mas esta combinação adultera o sentido de buscar Deus. Porque eu estou a buscar Deus à espera de uma prosperidade qualquer. E às tantas, a prosperidade acaba por ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu deixo de buscar Deus porque Deus é quem Ele é e começo a buscar Deus para ver se alcança alguma coisa dEle. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Nós hoje estamos aqui a buscar Deus, ponto final. E Ele depois vai acrescentar tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Amém? Então, muita gente busca Deus, aproveite disso. Muita gente busca Deus para ter alguma prosperidade. E depois a prosperidade torna-se o Deus daquela pessoa. Não é? Quantas pessoas... É legítimo buscar Deus para ser curado? É. Mas quantas pessoas estão a buscar Deus para ser curado e às tantas a cura, a necessidade da cura torna-se o Deus daquela pessoa? É legítimo buscar Deus por outra razão qualquer? É. Mas quantas vezes aquela coisa que eu quero se torna o meu Deus? Então eu quero buscar Deus, ponto final. E Deus sabe, como Jesus disse, Ele sabe. Deus sabe o que vocês precisam de comer, de beber. Até os lírios do campo são vestidos mais gloriosamente do que Salomão. Deus sabe o que tu precisas hoje. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que todos nós precisamos. Então, o segredo é buscar Deus. Porque Ele sabe o que nós precisamos. A seguir, Ele sabe o que fazer connosco. Eu não vivo num modo de sobrevivência. Eu não vivo na expectativa de ficar ansioso por aquilo que vou alcançar que preciso. Eu vou buscá-lo porque logo a seguir eu sei que Ele está a gerir isto tudo, no controle de todas as coisas. Eu vou buscá-lo porque Ele merece ser adorado. Sabe porquê? Porque a palavra buscar aqui tem um sentido. A palavra buscar aqui, vocês já perceberam, não é? Se vocês tivessem que dar um significado a esta palavra, buscai primeiro o reino de Deus, que significado é que vocês davam? Perseguir outra. A palavra aqui é adorar. Adorai primeiro Deus. Adorai primeiro Deus. Tendo esse desejo de o adorar, é uma decisão vossa. O que Jesus está a dizer é, vocês podem decidir adorar Deus. Não é a responsabilidade de chegar aqui e adorá-lo, não é minha, não é da Isabel que fez o louvor, não é de alguém que orou ou que não orou. A responsabilidade de o adorar não é de ninguém à minha volta. A responsabilidade de o adorar é minha. Jesus está a dizer, vocês têm o poder de decidir buscar Deus. Vocês têm o poder de decidir ter esse desejo.
Vocês têm o poder de decidir do buscar. Vocês têm o poder de decidir do adorar. Vocês têm o poder de decidir agora do colocar acima de todas as coisas. Vocês têm o poder de decidir se querem preocupar-se com aquilo que vão ter amanhã ou não, antes de buscarem Deus. Vocês têm o poder de decidir. Então a culpa não é dos outros. Eu vim aqui para buscar Deus e é uma decisão do meu coração buscar Deus. Sabe o que Jesus está a dizer? Um termo muito interessante. Investir. Diga lá, investir. As pessoas que trabalham com finanças, eu não percebo nada disso, mas as pessoas que trabalham com finanças sabem que na bolsa nós investimos e desinvestimos. Nós investimos de um lado e desinvestimos do outro. O que Jesus está a dizer aqui é: eu tenho que investir no reino de Deus. Eu tenho que investir no reino de Deus. Para investir no reino de Deus, eu tenho que desinvestir no outro lado qualquer. E o que Jesus está a dizer é simples, porque ele faz esta comparação, não sou eu que a faço. O que Jesus está a dizer é: para investir no reino de Deus, vocês têm que desinvestir no mundo. Para investir no reino de Deus, não se preocupem com as coisas do mundo. Para investir no reino de Deus, não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir, etc. Não se preocupem com isso. Agora chegou, vocês podem decidir fazer outro investimento. E o investimento é no reino de Deus. Então não se preocupem. O que é que vos trouxe aqui hoje? Adorar a Deus. Amém? Eu parto desse pressuposto, todos nós. Quando chegamos ali, não é? Relacionámos uns com os outros, mas depois nós pensamos: este é o culto para Deus. Ou seja, eu tenho o poder de determinar que eu agora quero adorar Deus acima de tudo, com todo o tempo, com todo o meu coração, todos os átomos do meu ser, os poros da minha pele, os neurónios do meu cérebro, todos possam adorar Deus. Eu vou determinar isso. Eu vou desinvestir do mundo. Agora a preocupação ficou do outro lado, a ansiedade ficou do outro lado, as questões todas daquilo que eu vou ter amanhã ou não ficou do outro lado. Eu agora estou aqui com os meus irmãos para coletivamente adorarmos a Deus. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então eu invisto. E agora há aqui uma questão. Porque a questão é: quando nós compramos um carro, nós investimos emoções naquilo. Racionalidade, mas emoções. Quando nós investimos numa solução para os nossos filhos, nós investimos emoções. Quando nós investimos na compra de uma casa, nós investimos emoções. Quando compramos roupa ou comida, nós investimos emoções naquilo. Né? Ninguém compra aquilo que não gosta de comer. Então há um estado emocional que é refletido naquilo. Quando nós adoramos Deus, Deus também requer que nós refletamos as nossas emoções. O que é que nós sentimos? Né? Nós expressemos o que nós sentimos, o que nos vai na alma em relação a Ele. E há tanta forma de refletir isso para Ele. Deus é adorado. Amém? Então, nós quando pensamos no dia de amanhã, refletimos emoções. Então, nós investimos emoções. Também devemos investir emoções quando nós o buscamos. Deus é um Deus que nos criou com emoções. É um Deus emocional, não é? Também. Porque diz que Jesus chorou. O Espírito Santo também entristece. Então, nós quando o busquemos, nós refletamos a todas as emoções para Ele. Não é? Saudáveis, claro. Deus, eu amo-te. Deus, eu adoro-te. Deus, eu estou aqui para te buscar. Não é? Quando você reflete as suas emoções em relação à sua esposa, você diz-lhe isso, não é? Isso tem que combinar com o seu estado emocional, não é o que você diz. Então é a mesma coisa com Deus. Não é? Então nós estamos aqui, nós fomos criados para buscar, adorar, desejar Deus. E como eu disse, nós temos um vazio dentro de nós que tem a forma de Deus. Eu usei esta expressão, se calhar algumas pessoas estão a pensar: eu tenho um vazio. É a melhor forma que eu tenho para explicar isto. Nós temos um vazio. Precisa ser cheio hoje. Precisa de ser cheio todos os dias. É um vazio na forma de Deus. Amém? Então, tudo... E agora repare nisto. Eu tenho que ter uma paixão por Deus, porque se eu tenho essa paixão que é devida a Deus, eu colocar essa paixão noutras coisas, as outras coisas tornam-se ídolos para mim. Então, se a paixão que eu tenho por Deus, vamos ver aqui uma coisa
uma correlação que existe no culto. Se eu tenho uma paixão por Deus, e essa paixão que eu tenho por Deus é atribuída ao louvor, o louvor começa a ser o meu Deus e não o Deus. A entender? Eu tenho uma paixão por Deus. Se o serviço na igreja absorve essa paixão, o serviço na igreja acaba por ser o meu Deus e não o Deus que me deixou servir nesse lugar. Então eu tenho uma paixão por Deus e essa paixão deve ser manifesta. Amém? Só por Deus. Porque se eu não der essa paixão a Deus, eu vou dar essa paixão a outra coisa qualquer. Porque eu tenho necessidade de manifestar paixão. Eu tenho necessidade de manifestar amor por alguma coisa. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Agora a questão é, as pessoas no mundo, e vocês sabem isso, as pessoas no mundo são estrategas. As pessoas no mundo são zelosas. As pessoas no mundo até são agressivas. As pessoas no mundo são determinadas no seu investimento. Não é? As pessoas no mundo são determinadas. Vou investir porque fiz cálculos, porque é isto que eu quero. E elas são determinadas, agressivas, gelosas. Elas vão ver o que é que o seu investimento produziu. E elas têm este procedimento. E a questão é, porquê é que nós não somos da mesma forma com Deus? No nosso investimento. Em relação à adoração. Em relação à busca de Deus. Não é? Alguns de nós, não sei, nós somos zelosos num certo sentido. Sei lá, há pessoas que são zelosas em cozinhar bem. Gostam de cozinhar bem, determinam ali, olha, vou cozinhar desta forma, abençoar a família desta forma e aplicam a sua paixão naquilo. Tem algum mal? Não. Mas a questão é, porquê é que nós não aplicamos essa determinação, esse zelo, essa forma de proceder à nossa paixão por Deus, à nossa relação com Deus, à nossa adoração? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Então nós devemos de ser determinados, nós devemos de ser zelosos, nós devemos de ser direcionados na nossa adoração. Buscai primeiro o reino e a sua justiça e tudo o resto será acrescentado. O que é que você precisa amanhã? O que é que você precisa de alguma direção, de alguma lhe facultem alguma coisa amanhã? Hoje a chave é buscar Deus em primeiro lugar. Com certeza que amanhã Deus lhe dará aquilo que você precisa, se for a sua vontade, claro. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Eu vou terminar com 3 coisas. Porque parece que não faz sentido nenhum. Mas já agora há um prémio para quem tem esta posição diante de Deus. Buscando Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Em tudo. Então qual é o prémio? Eu sei que Deus deu-me estes 3 versículos. Parece que não tem nada a ver com isto. Mas é interessante porque neste versículo que eu vou ler, 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Diz uma coisa interessante. Que parece que não tem nada a ver com isso. Não é? Mas depois lendo isto, começa a perceber que Deus, mesmo hoje, agora, Deus manifesta uma intenção em relação a nós. Amém? Deus manifesta uma intenção em relação a nós. Diz assim, portanto, nada julgueis antes de tempo. Não fiquem ansiosos. Não comecem a fazer conjecturas. Fiquem calmos, tranquilos em Deus. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Aquilo que vocês precisam, Ele trará. E manifestará os desígnios dos corações. Ele sabe o que você precisa, o que a sua alma precisa, o seu coração precisa. E agora repare nisto. Eu gostava que você ficasse empolgado com este texto. E então cada um receberá de Deus o louvor. Grande prémio, não é? Hoje nós adorámo-lo. Nós demos tudo o que havia em nós para adorá-lo. Ainda estamos a adorá-lo. Não é? Buscai primeiro o reino e Ele dará o louvor à nossa. Ele nos... Sabe o que é que esta palavra quer dizer? E cada um receberá, então cada um receberá de Deus o louvor. Esta palavra receberá de Deus o louvor é uma expressão interessante. Se nós ficarmos nesta posição de buscar primeiro, esta expressão é real, o que eu vou dizer. Deus aplaudirá
aplaudirá a nossa determinação. É como se você estivesse num concerto, acaba o homem de cantar uma ópera em tenor e você aplaude, né? Aplaude, você está a dar àquela pessoa o louvor, está a aplaudir. Depois de nós o adorarmos de todo o nosso coração e buscarmos o seu reino em primeiro lugar, Deus aplaude a sua vida. É o que este texto quer dizer. Depois de você o louvar com tudo, de o adorar com tudo, de o buscar primeiro do que as suas preocupações, ansiedades, necessidades, caprichos, expectativas, depois de você o adorar, Deus o aplaudirá. Deus está lá no céu a dizer: boa, tu adoraste-me com tudo o que havia, eu vou-te aplaudir. É este o termo. E quero ler outro texto que também parece não ter nada a ver com isso. Filipenses 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que isto quer dizer? Quando nós o louvamos, Deus começou uma obra em si. Escute isto. Quando você o está a adorar, você não está sozinho. Às vezes o nosso problema é que nós pensamos que estamos sozinhos, que as coisas estão a correr mal porque estamos sozinhos. Não. Quando você o está a adorar, você não está sozinho. Deus está consigo. Amém? Você está naquela posição de buscar o reino, buscar Deus acima de tudo, e Deus está consigo. Então Deus lhe dará uma força divina, porque Ele vai completar essa obra em si. Deus lhe dará uma força divina, diz que Ele completa a obra, ou seja, Ele está a operar em si, né? Ele está a operar em nós, e Ele nos capacita neste processo. Então quando nós o estamos a adorar, Ele nos capacita. Quando nós o estamos a adorar, Ele está connosco. Quando nós o estamos a adorar, Ele nos traz uma força divina. Quando nós o estamos a adorar acima de tudo, nós vamos completar. E o termo é, nós chegamos a uma conclusão. Alguma coisa acontece quando nós o estamos a adorar. Amém? E por fim, Mateus 25, e vou terminar. Mateus 25, 29. Jesus leva-nos aqui a fazer uma autoavaliação. Amém? Vocês conhecem este texto. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até ao que tem, lhe será tirado. Então o que é que Jesus está aqui a dizer? Que quem é fiel irá receber mais. Que quem é fiel vai ser abundante. E esta palavra abundante descreve um rio que galgou as margens. Quem é fiel está a viver como um rio que transborda na presença de Deus. Quem é fiel, né? Deus busca alguém em quem confiar. Deus está interessado em procurar alguém que é fiel, que quer transbordar, que quer adorá-lo, e Deus vai fazer essa pessoa transbordar. Para além de Deus o aplaudir, para além de Deus ficar consigo até ao fim do processo, para além de Deus o capacitar, ainda assim, Deus é tão fiel para connosco. Ele busca alguém que está a fazer isso, que está a adorá-lo acima de tudo. Para quê? Para criar em si um rio de abundância. Então, quando nós adoramos, nós despertamos isto. Nós despertamos sentimentos em Deus. Nós despertamos essa necessidade que Deus tem de nos aplaudir quando nós o buscamos e adoramos acima de tudo, todas as coisas. Nós despertamos essa tendência que Deus tem de nos capacitar e de nos dar toda a força espiritual para cumprirmos esta tarefa. Quando nós o adoramos, Deus dar-nos-á com certeza um enchimento interior, uma força divina que nos faça transbordar, não é? Nessa adoração. Então Deus coloca essa abundância na pessoa que o adora. Jesus disse, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Claro que ele está a falar acerca dos dons, da manifestação dos dons, do emprego dos dons, da operação dos dons, mas se nós o adorarmos de uma forma acima de todas as coisas, se nós o adorarmos acima de tudo, Ele trará a nós, trará à igreja, no seu conjunto, a cada um de nós individualmente, Ele trará um conceito de abundância da adoração.
Então porquê é que eu estou preocupado com as coisas desta vida? O que é que você precisa amanhã? A chave é adorá-lo, não é? O que é que você precisa que Deus resolva? A chave é adorá-lo. Adorá-lo acima de tudo. Eu parto do pressuposto que nós hoje viemos aqui para adorá-lo acima de tudo. Amém? Para adorá-lo acima de tudo. Com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, adorá-lo acima de tudo. Amém? Porque esta é a chave. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas secundárias, que são legítimas, que Deus sabe que nós precisamos, que até podemos pedir, né? que Deus sabe que são necessárias ao nosso cotidiano, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas qual é o segredo de tudo na vida? Adorá-lo. Amém? Adorá-lo acima de todas as coisas. Amém? E adorá-lo, sabe uma coisa? Adoração, eu não sei se concordam comigo, mas a adoração tem várias possibilidades, né? Todas juntas constroem uma adoração perfeita. Mas duas das possibilidades da adoração é adorá-lo em verdade. Amém? Eu estou aqui para adorá-lo em verdade. Mas também do sentido da adoração. E agora escute, a adoração é fazer o bem às outras pessoas. Então nós agora vamos terminar o culto. Nós adoramos-lo a Ele acima de todas as coisas. Adoramos-lo em verdade. Eu podia estar aqui com a harpa de David e não sei o quê, e o Espírito. Não. Coisas concretas. Nós adoramos-lo em verdade. Estamos aqui a manifestar os nossos sentimentos, as nossas emoções em verdade para Ele. Não é? Estamos a dizer: eu sou isto, Deus, e quero adorar-te, conhecer-te. Mas depois nós adoramos fazendo o bem aos outros. Amém? Fazendo o bem aos outros. Como é que nós fazemos o bem aos outros? Isto é adoração. Então buscai primeiro o reino. Adorai o reino de Deus. Adorai Deus no seu reino. De que forma? Em verdade e fazendo o bem aos outros.